Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. O meu nome é Mário Cajica e, como habitual, vamos falar de jornada desportiva. Esta semana temos 3 jogos, 3 goleadas de Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, e logo por aí há muito para analisar, para perceber se efetivamente foram 3 jogos acessíveis para os 3 grandes. Ora, como habitual, já sabem, tenho comigo o João Pedro Oca. João, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, e também o João Rodrigues. João, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E João, vou começar por ti, precisamente. Tivemos 3 jogos, 3 goleadas, o Benfica a vencer por 7-1, o Sporting a vencer por 3-0, o Futebol Clube do Porto a vencer por 4-0. Efetivamente foram jogos em que o resultado acabou por estar mais dilatado, mas completamente distintos. O Sporting até passa por uma primeira parte mais complicada, depois acaba por conseguir reencontrar-se e acabar por conseguir esse resultado mais dilatado. Mas pergunto, antes de mais, olhando assim de forma mais genérica, qual é que foi aquele jogo que te pareceu ser mais difícil de desbloquear para o parte das 3 equipas? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Parece-me que, no caso do Sporting, foi claramente o jogo mais complicado, isto avaliando os 3 grandes. O Gil Vicente também não surpreendeu, acho que já a partida era o jogo em que se esperava mais dificuldades para qualquer um dos candidatos ao título. O Sporting fez uma excelente segunda parte, uma segunda parte à Sporting, se permite a expressão, já é mais do que justa, em que encostou às cordas o Gil e acabou por justificar claramente a vitória. Mas a primeira parte, o Sporting teve muito mais dificuldades em chegar à baliza do Gil, teve a grande penalidade falhada por Pote Gonçalves, que tem nos últimos tempos falhado algumas oportunidades em que normalmente não falhava, mas o Sporting acabou por justificar a vitória porque não permitiu, lá está, aquilo que temos falado nos últimos programas do Sporting, que é uma equipa que permite pouquíssimas oportunidades aos adversários, mantém-se. O Gil foi um jogo em que teve muito poucas oportunidades e quando vinha numa fase muito positiva, e o Sporting na segunda parte acho que afirmou claramente toda a sua personalidade e seria uma questão de tempo até ganhar o jogo. Mas comparando com o Porto e com o Benfica, claramente o Porto e o Benfica tiveram muito mais facilidade. O Benfica, vínhamos falando em off, um pouco com o cumprir da tradição, o Marítimo mais uma vez a ser goleado, o Estádio da Luz tem sido recorrente nos últimos anos. O Benfica muito eficaz ontem, na primeira parte acho que foi mesmo evidente. O Benfica que se tem revelado eficaz em muitos jogos esta época. Às vezes era um problema, o Benfica falhava muitos golos, e nesta época também já aconteceu. Em alguns jogos importantes acabou por pecar na finalização. E um gol a abrir faz Mas ontem o gol a abrir faz todo o sentido, e a verdade é que o Marítimo tentou ter ali um assomozinho, uma reação, e o Benfica, quer dizer, praticamente matou o jogo com o segundo gol. Foi muito eficaz, num jogo em que, se calhar, vamos falar melhor sobre isso. Darwin e Rafa estão a fazer uma autêntica sociedade do golo, estão imparáveis. O Futebol Clube do Porto, gostei muito do Porto, gostei muito. O Porto entrou, agora também a Porto, entrou a matar em Vizela, quer dizer, acho que foi mesmo com o chip, veio aí um jogo importantíssimo contra o Benfica, o nosso grande rival, e é para decidir isto cedo, e foi. O Porto faz os primeiros 20 minutos de grande nível em Vizela, com golos, com oportunidades. Acho que mesmo podemos já afirmar que é o Porto de Sérgio Conceição que pratica melhor futebol. O Porto tem feito excelentes jogos, não começou muito bem, começou meio trópico, mas o Porto há 2 meses para cá tem praticado futebol de grande nível, tanto no campeonato como na Champions, e ontem foi um jogo bom. O Vizela sempre com um futebol positivo, mas o Porto foi forte demais e tem muitos jogadores em grande forma. O Luís Dias, momento supremo, lá está, mas depois o meio campo do Porto está carburado muito bem e faz antever um grande Porto Benfica. E olha, e agora é à vez o uso do blazer, primeiro é o Pedro, depois agora és tu, para a semana. Tenho um evento social hoje, tenho que fazer. Ok, era só para eu saber se já para a semana tinha mais casual. Não, está bem. Não, mas está muito bem. João Pedro, a mesma pergunta que fiz para o João, perceber do teu lado, concordas aqui com a análise do João? Achas que foi mesmo o jogo em Barcelos? E também já tínhamos feito essa antevisão de que podia ser o mais complicado de desbloquear, foi o jogo mais difícil também pelo contexto, as expulsões, uma primeira parte com pouco futebol e muitos problemas extra-futebol. Foi talvez o mais difícil de desbloquear. Sim, olá a todos aqueles que nos veem e ouvem. Sim, foi uma primeira parte muito estranha. Aconteceu um pouco de tudo. O árbitro estava também um bocadinho perdido. Perdeu-se. Por exemplo, no lance do Fujimoto, ele estava ali mesmo em cima do lance, que era um lance claramente vermelho. Teve que ser o VAR a dizer, ela vai ver melhor as imagens. Depois, no lance do Neto... Que é um jogo sem VAR, seria um caos. Depois expulsou o Garte, quando claramente foi o Neto a dar aquela cabeçada ao Pedrinho. Depois, mesmo no penalti do Garte, que parece claro,
também tem que ser o VAR a chamar o árbitro, e depois há aquele lance do Mateus Reis, enfim. Era um árbitro muito jovem. Sim, também por aí pode- obviamente que nós gostamos gostamos de nos versar sobre outro tipo de análise, mas Claro. é um bocado difícil e impossível escapar ao tema arbitragem neste jogo, porque a primeira parte foi toda sobre casos de arbitragem e foi a primeira parte mesmo muito Praticamente no confusa. futebol. Há uma declaração do Ruben Amorim muito interessante, em que ele diz que só começou a ver mais ou menos o jogo ali a partir dos 35, 36 minutos, que é precisamente Quando quando mete mete o Nuno Santos. Exatamente. Ou seja, e até nisso as coisas correram perfeitamente ao Sporting. O Ruben Amorim tem uma fase muito interessante, mais uma no final do jogo, em que ele diz: podemos falhar penaltis, podemos ter expulsões, mas eu acho que sempre que algo vai correr bem. E correu. O Nuno Santos era o único jogador com uma componente ofensiva que o Ruben Amorim tinha no banco. Porque de resto, o Tabata estava fora, suspenso, o TT estava com Covid. E capaz de fazer aquela função. Ou seja, vais olhar para o banco do Sporting e era só miúdos defesas, o Marçal, o Nazinho, o Daniel Bargança, que é médio, o Padinha, que veio de lesão. Ou seja, jogadores de vocação ofensiva só vinham o Nuno Santos. E é o jogador que ele mete para tirar aqueles jogadores que já têm estado em melhor forma no Sporting, que é o Pablo Sarabia. Arrisca nesse sentido para quê? Para colocar o Mateus Reis ao lado do Coates e também do Gonçalo Graças para reforçar a zona ofensiva, para abrir o flanco, porque 10 para 10 obviamente que há mais espaço e o Nuno Santos joga muito melhor no espaço, assim como o Gonçalo Esteves joga muito melhor no espaço. O Sporting com a linha de 4 tremeu. Tremeu um bocadinho, o Ruben Amorim percebeu percebeu isso e ele dá uma indicação ao Gonçalo Esteves para subir um bocadinho no terreno, que é muito bom a nível ofensivo. O Nuno Santos igual, que é o extremo de origem, faz a ala como ninguém, e acaba por ser o Nuno a marcar o golo que desbloqueia o jogo. E depois o Sporting aí já começa a comandar ainda mais. Há o golo do Inácio, ali a meias com o Pedro Gonçalves. Destaque também para o Paulinho. O Paulinho juntou-se à equipa naquela manhã do jogo. Faz o jogo todo, é impressionante. Está 10 dias... Já Coates tinha feito o mesmo. Ou seja, isso até podia ser outro tema, ou seja, a forma como os jogadores estão a recuperar da Covid e o facto de não terem sintomas lhes permitir continuar a treinar, continuarem bem fisicamente para depois chegarem aos jogos. É o que eu estava a dizer, o Paulinho chegou ao estágio na manhã desse jogo, depois de um teste negativo, e faz os 90 minutos e faz uma assistência para o Daniel Bragança, enfim. Já no fim do jogo. Se isto não é correr tudo na perfeição, eu não sei o que é. Isto até dava uma discussão também sobre saúde, porque também é bom É sinal. verdade, porque nós, é ao bom passado, sinal. vimos os jogadores depois de ter Covid, muitos mesmo a assumir que tinham muitas dificuldades. Por exemplo, lembro de Seferovic, todos diziam, sim. e agora os jogadores, O Darwin. deve ter a ver com a vacina. Parece que não... Vem... Os sintomas, a forma como recuperam. Sim, também Por acho que exemplo, está diferente isso. Tens o PP que no último jogo da Taça da Liga veio de Covid e marcou, ou seja, até parece aqui um bocado romântico, não é? Tudo isto, que é os jogadores recuperarem das lesões dessa forma. E depois também o facto da parte do Sporting, lá está, as coisas estarem a correr de uma forma incrível em todos os aspectos e a equipa de facto não se ressentir de nada e parece de facto vacinada, usando esse termo, contra tudo e contra todos. De facto, o Sporting nunca acusa a pressão do jogo e fica sempre com a ideia de que mais tarde ou mais cedo o Sporting vai marcar. E eu acho que a equipa tem a certeza disso, quer dizer, eles têm o feeling de que calma, está empatado 8 nós vamos ganhar isto. E eu desde o início da época que bato nesta tecla, e até já perguntei ao Ruben Amorim em conferência de imprensa sobre isso, é em questão do plantel. Eu continuo a achar que o plantel é curto e não dá para tudo, mas todos os jogos prova-se o contrário, percebes? Porque lá está, o banco do Sporting era surreal, tinha 2 guarda-redes, o Virgínio e o André Paulo, tinha miúdos, No prenda o Jenny André Paulo. Catamo, enfim. Ou seja, corre tudo bem, é verdade, isso não corre, quer dizer, a nível de opções, mas isto é uma escolha do Ruben Amorim, é um risco que ele corre e que ele assume e que de facto está-lhe a correr da melhor maneira. Uma questão, João, já agora tocando aqui em opções e nas estratégias de Ruben Amorim, há um momento-chave no jogo, que é a tal substituição do Sarabia pelo Nuno Santos. Não sei se concordas, mas a ideia que me dá também é que não era fácil tirar Sarabia, por vários motivos, por ser um jogador, o jogador que é, e por ser um jogador de nível europeu, ou seja, naquele momento, tens a opção de poderes tirar o Pedro Gonçalves, tens a opção de poderes tirar o Paulinho, que vem da questão da Covid, e o Ruben Amorim retira o jogador que supostamente é um dos mais bem pagos do plantel, um dos jogadores que têm ali muito a ganhar. Não achas que também nestes momentos todos os jogadores percebem, ok, ele vai sempre tomar a decisão que faz melhor à equipa e não uma decisão influenciada por algo? Deixa-me contar-te uma história breve de um primo meu, que era treinador de uma equipa jovem lá na minha terra, em Serpa, e ele diz que a primeira coisa que fez no primeiro treino da época foi mandar para o banho os melhores da equipa. E ele mandou os melhores da equipa e os outros ficaram cheios de medo dele. Do género, se ele está a fazer isto aos melhores, imagina o que é que vai acontecer comigo. Ou seja, pode ser uma comparação um bocadinho ridícula, mas é verdade. Ou seja, o Sarabia percebeu que taticamente era ele que teria que sair por questões de fechar o flanco, porque o Pedro Gonçalves é um jogador que precisa de um remate para fazer um golo. Ou seja, naquele contexto, mesmo sendo ele um dos melhores jogadores da equipa e um dos jogadores certamente já com mais
pujança e presença no balneário, ele percebeu que em prol da equipa tinha que sair. E eu, por acaso, não o vi assim muito aziado, ou não sei se virou... É normal, ninguém gosta de sair aos 30 minutos, mas percebeu, ficou ali no banco e viu que, de facto, depois as coisas acabaram por correr bem e ser a melhor opção. E depois, por exemplo, e isso também do balneário, aquilo que aconteceu com o Neto, o Ruben Amorim vê o Neto fazer aquele disparate, um jogador experientíssimo, não é? Que não está habituado a isto. Ele não disse nada. Vais completamente irritado, furioso para o balneário, vê a cara do Neto completamente frustrado e embaraçado até pela forma como os colegas olharam para ele no balneário, que nem sequer lhe disse nada. Ou seja, isto é tudo de gestão, percebes? E sim ganha-se equipas e, consequentemente, campeonatos. João, vamos fazer aqui a ponte do Sporting já para outro jogo, para o jogo do Benfica. E era aquilo que também já tinhas adiantado. O Benfica fica confortável no jogo a partir do momento em que há aquele primeiro golo muito cedo na partida e depois, não sei se concordas, parece-me que foi uma exibição madura do Benfica. Foi esperando pelos erros do Marítimo, há muitos erros defensivos, muito espaço para Rafa e para Darwin. E de facto, Jorge Jesus, que não estava no banco, mas a equipa técnica de Jorge Jesus, não poderia pedir um melhor jogo antes desse encontro, esse duplo encontro frente ao Futebol Clube do Porto, um jogo em que consegue ganhar, consegue golear e consegue também descansar com bola. Sim, foi de facto o jogo ideal para o Benfica antes da dupla visita ao Dragão, um momento-chave da temporada para o Benfica. O Benfica entrou também claramente com vontade de resolver as coisas cedo e para isso também contribuiu um Marítimo muito dócil que deu sempre imenso espaço. E já se sabe que este Benfica, se há coisa de Costa é espaço, porque com os jogadores rápidos que tem, principalmente Darwin e Rafa, na profundidade aproveitou como ninguém. E se a isso juntarmos a eficácia que o Benfica teve ontem, desde cedo se percebeu com o 2-0 que as coisas não iriam mudar. E o Benfica, de facto, foi inteligente. Conseguiu, parece sempre, atacar no momento certo. O Marítimo, quando se tentava levantar um pouco o Benfica, criava uma oportunidade, marcava um gol. E o Marítimo só conseguiu, durante ali 10 minutos da segunda parte, criar 2, 3 oportunidades em que aproveitou para reduzir, mas o Benfica acelerou mais um pouco e voltou a marcar. Mas é um Benfica que surge num bom momento, é um Benfica goleador. O Benfica tem um ataque muito concretizador. Ok, há aquela questão do jogo muito polémico contra o Bessade, mas a verdade é que está a marcar muitos golos. É a equipa com o maior poder de fogo do campeonato de longe neste momento. E conta há um registro que acho que é o melhor dos últimos 49 anos. Sim, dos últimos 49 anos. Não vais com os anos não, 49. Eu li sobre isto. Aproveita logo. 46 golos marcados. Em 15 jogos. E de facto, já falei há pouco deles e Darwin e Rafa estão num momento muito, muito bom de forma. Darwin está agora sim a caprichar daquilo que eu acho que era a sua grande pecha, que era a finalização. É um jogador que tinha tudo para desequilibrar ainda mais do campeonato português, mas agora começa a juntar essa finalização com finalizações de qualidade e a Rafa está a fazer a melhor época desde que está no Benfica. Jorge Jesus e João Deus, neste caso João Deus também pelo jogo da Taça de Portugal, podem ter encontrado aqui... 4 assistências, pá. É um número... É para recordar. Eu ainda vou falar de Rafa, não vou alongar mais sobre o Rafa. E contra o Famalicão já tinham sido mais 3. Sim, o Rafa tem 7 assistências. O Rafa tem 13 assistências nesta época, 13. E 11 gols. Sendo que nos últimos 2 jogos são 7 assistências. E o Darwin faz o hat-trick com o Famalicão, marca 2 ao Sporting da Covilhã, marca 2 agora. E Gilberto vai capitalizando cada vez mais a sua figura. Volto a repetir, acho que é das mudanças mais incríveis da época para a época. Era um jogador, era um patinho feio autêntico para os adeptos, mas a verdade é que neste momento é um dos meninos queridos do terceiro anel e reforçou claramente. Acho que é o lateral direito de cada titular do Benfica neste momento. E Mário, em relação ao Benfica, se o Sporting correu tudo bem, o Benfica também acabou por correr tudo bem. O Yaremchuk também marca, o Seferovic também marca, o Gonçalo Ramos... O Yaremchuk até teve um grande falhança na primeira parte, mas o Gonçalo Ramos finalmente também marca e liberta ali de facto umas amarras que era importante para ele. Esperemos que seja a tal questão do catch-up, como o Ronaldo dizia, porque o Gonçalo Ramos de facto precisava de marcar um gol pelo Benfica. E notou-se pela forma como festejou, sim. Acredito que e também há aqui uma questão que nós temos batido nos últimos programas e é verdade. A forma como o Benfica reagiu à derrota no derby continua a ser muito positiva. Sim, sem dúvida. 16 golos. Apesar de com o Dinamo, houve sempre aquela questão depois ficou, eu acho, surpreendeu quase à vitória, que foi a questão dos assobios do fim e a forma como o Benfica geriu mal a questão do suporte. Quando foi anunciado o nome de Jorge Jesus. Sim, mas isso eu acho que até o final da época... Já tínhamos falado. Já vamos a até os ganhar um título, não é? Até ganhar essa parte. Sim, se ganhar. Acho que já dificilmente não haverá divórcio. Eu acho que a relação dos adeptos com Jorge Jesus, a não ser que o Benfica ganhe de forma épica o campeonato, já não vai lá com uma Taça de Portugal, logo mais. Eu acho que aí já é muito complicado. Acho que o copo já entornou. Mas a verdade é que o Benfica, como o Oca disse, depois do terror que viveu frente ao derby, contra o Sporting, tem reagido bem, com muitos golos, e aparece bem neste jogo contra o Porto, aparece bem, claramente. É um Benfica que há um mês claramente não estava a praticar este futebol. Sim, não diríamos isto. E tanto o Benfica como o Porto ontem até conseguiram descansar alguns jogadores, como o Mário estava a dizer.
O Sérgio Conceição, por exemplo, a partir dos 59, 60, começa a tirar o Otávio, o Dias, o Taremi, enfim. Deu para gerir? Deu para gerir também a nível físico alguns jogadores. E aquilo que tínhamos falado, Pepe já se diz que vai ser titular contra o Benfica, mas isso estava escrito. Sim. Pepe não falhará nenhum dos clássicos. Uma questão só, João, não sei se concordas. Falámos na semana passada sobre o jogo do Benfica com o Sporting da Covilhã, das muitas mexidas, houve alguns jogadores que apareceram em bom plano, o Tarabt que ontem entrou. Não sei o que é que achas, mas ontem poderia ter sido um jogo interessante para se ver um bocadinho mais de Paulo Bernardo e Jorge Jesus não o lançou. Sim, sem dúvida. Eu acho que eu não preciso ver mais nada do Paulo Bernardo. Não sei se para mim está tudo É daqueles visto. basta vê-lo 10 minutos para que é craque. Claramente, eu acho que o Paulo Bernardo, aliás, eu acho que há clubes que o querem, por exemplo, usar por empréstimo agora em janeiro e o Benfica, espero eu, acho que vai vetar totalmente essa Há jogadores mais atrás, o Jedson e tal. eventualmente esse empréstimo, então espero no sentido de apreciador de bom futebol, porque eu gosto muito do Paulo Bernardo, acho que é um excelente jogador. Já provou de facto que consegue encaixar perfeitamente na equipa, decide bem, batalha bem, é um jogador forte fisicamente, com muito critério, com escola de Benfica, vê-se precisamente isso, com maturidade para a idade que tem, de facto tem muita maturidade, mas pronto, também não é fácil às vezes encaixar nestas equipas que estão, um Weigl e um João Mário que estão bem, é difícil de facto tirá-los da titularidade, mas certamente que o Paulo Bernardo, e eu ontem até estava a pensar nisso, eu acho que ainda vai ser muito importante nesta época do Benfica e vai entrar muitas e muitas vezes, sobretudo até se quiseres fazer um meio campo a 3 em certos jogos, ou fazer descansar o João Mário, enfim, ou em virtude de algum problema físico, acho que o Paulo Bernardo está logo ali naquela linha com o Tarap de jogadores que podem entrar logo, até à frente do Jetson, como falavas. Mas sim, nestes jogos é importante isso, mas por outro lado o Jorge Jesus também lançou o Seferovic e o Gonçalo que acabaram por marcar e estava claramente um jogo propício para isso. Sim, foi o mais objetivo. Portanto, o mais objetivo acabou por ser concretizado. Uma última questão antes de fecharmos aqui o tema Benfica. Vimos ali uma alteração de Jorge Jesus, que não sei se será sido estratégico ou não, mas que colocou André Almeida do lado esquerdo, ali durante 60 minutos, manteve Gilberto do lado direito. Achas que na cabeça do treinador do Benfica, da equipa técnica do Benfica, pode estar essa nuance de jogar com o André Almeida do lado esquerdo? Pois. Morato recuou, ou seja, Morato entrou para jogar mais atrás. Sim. Vai ser o Grimaldo. Ou seja, vai ser importante ver a forma como... Achas que foi um teste? Talvez. Vai ser importante ver a forma como o Benfica vai... Fazias isso? Melhor talvez, não sei. João, fazias isso? Não sei. Eu sinto que tenho a ideia que Jorge Jesus até já fez isso várias vezes. Aliás, André Almeida... Neste sistema 3... O André Almeida à esquerda já jogou várias vezes. Sim, mas neste sistema 3 não tem sido tão frequente. E é muito também, às vezes é usado mesmo por aquele jogador para tentar anular o craque do adversário e tudo mais. Sim. André Almeida é muito competente nisso e eu tenho assim em memória que até no Estádio do Dragão isso já aconteceu e até com Jorge Jesus. Sim, e repara, quando foi aquele 2 mas faz sentido ou não? O que eu estava a dizer em relação a não ser é precisamente isso, é tu fazeres uma tática em função, ou uma mexida tática em função do adversário. E, historicamente, isso nem sempre tem corrido bem, sobretudo com Jorge Jesus e sobretudo também foi ao futebol do Porto. E sobretudo com laterais esquerdos. Eu não faria, eu não faria. Historicamente, eu não faria. Ou seja, é sempre aquela dicotomia e aquela questão entre tu jogares em função de certos adversários e mudares obrigatoriamente as dinâmicas da tua equipa, que depois obviamente pode ser uma grande aposta e podemos estar aqui a falar que foi um golpe de gênio. Mas fazias ou não fazias? Acho que não fazia. Estava difícil. Estava difícil sair. João Rodrigues, fechando aqui. Estão a correr bem, portanto. Já falámos do Porto, vamos só aqui fazer um apanhado mais geral também sobre a exibição dos Dragões, uma exibição tranquila, como já falámos. Pontos a destacar. Luís Dias, enfim, já acaba por ser mais do mesmo. Além de Luís Dias, há mais algum jogador nesta equipa do Futebol Clube do Porto, há alguma nuance tática que queiras destacar deste encontro? Olha, em relação ao Porto, Luís Dias, não vale a pena repetir-nos porque será mais Vamos combinar aqui, Luís Dias e Rafa, vamos deixar sempre fora das análises. Luís Dias está num momento de facto muito bom. Acho que houve coisas interessantes no Porto, lá está. Acho que voltou a provar que é uma equipa que está a atravessar um ótimo momento. Nível de dinâmica de jogo, dinâmica ofensiva, as equipas de Sérgio Conceição por norma no Porto, eu também chegava a ser um pouco crítico, eram equipas outra vez com futebol algo enfadonho, a privilegiar muito o futebol força, e desta vez é um Porto com técnica, um Porto com qualidade de meio campo. Uribe e Vitinha estão a casar muito bem, quer dizer, acho que isso se vê a olhos vistos, e Vitinha é um jogador, é outro craque. Regresso Taremi também, que surgiu em bom plano. Aliás, eu gostei muito de todo o ataque do Porto, mesmo Evan Nilsson, excelentes combinações, Otávio também em grande plano até ser substituído, Zaidu também com um bom golo, um bom momento para o jogador do Porto, que é o patinho feio, parece-me, da equipa, em relação aos adeptos, e que marcou um golo a Zaidu, um grande sprint, correr metros e marcou um bom golo. Mas Sérgio Conceição também parece ter encontrado, que não estava no banco, ter encontrado também aqui a fórmula mágica para meter este Porto a jogar muito bom futebol.
E a verdade é que o Porto marcou 4 golos, poderia ter marcado mais. Diogo Costa também faz uma defesa absolutamente incrível, no lance em que depois dá a expulsão de Schettine, aquela defesa com o pé é fantástica, também um guarda-redes que dá pontos, claramente. Tinha feito uma primeira parte boa também, a fechar a primeira parte. Aliás, feliz de equipa que tem 3 guarda-redes como o Porto, neste caso, Diogo Costa, Marchesine e Cláudio Ramos, que fez um grande jogo contra o Rio Ave para a Taça da Liga, faz uma defesa assombrosa. Cláudio Ramos é uma pena estar Está há 2-3 anos assim, nessa posição. Portanto, eu acho que era impossível pedir melhor para este Porto Benfica. A forma como as equipas estão a jogar. chegam, não é? É que o Porto tem um caudal ofensivo que cria 3, 4, 5, faz uma 6, pressão 7, alta. 8 oportunidades em 20, 30 minutos. É mesmo. Onde se o Porto tivesse a ganhar por 3 ou 4-0 nos primeiros 30, 40 minutos, na primeira parte, era uma coisa perfeitamente normal. Ou seja, a forma como eles conseguem chegar lá, com muita gente... É uma pressão sufocante. Com pressão sufocante, com muita gente solta e muita gente com liberdade de movimentos, de facto um grande ponto do Porto, que acaba também por ser um ponto importante do Benfica. O Benfica ontem, a partir do momento em que sai da zona de pressão do Marítimo, que quis de facto o Marítimo chegar-se muito à frente... E o Benfica nem usa essa estratégia, até fica na expectativa para sair rápido. Mas eu acho que o Benfica tem essas características. O Benfica continua a ser, eu penso, a melhor equipa em Portugal nisso, que é o Benfica, se as coisas começarem a correr bem, vai ganhar 2-3-0, com espaço, isso quer dizer, o Benfica aqui todos em aqueles Portugal... jogadores da equipa está formatada para isso. E tu isso. vês que o Benfica goleia com uma facilidade, agora quando é um jogo em que tem que assumir muita iniciativa e tentar desbloquear e não marca cedo. E podemos ter aqui dois confrontos completamente diferentes no Dragão, ou seja, um Futebol Clube do Porto muito pressionante e um Benfica na expectativa a tentar ultrapassar essa zona de pressão e sair. Pode tentar explorar as costas da defesa do Porto. Daí está, penso que para o Porto será importantíssimo Pepe jogar com a sua experiência, o sentido posicional. É muito importante que Pepe possa jogar neste clássico, porque é um aspecto que o Benfica pode arriscar, claro. João Pedro, vamos fechar aqui este primeiro tema de análise. Vamos fazer aqui um mini tema muito rápido, assim só para apanhar também aqui um bocadinho de atualidade e falar da questão, uma das questões centrais agora que tem sido muito falada na comunicação social, que é precisamente a questão do Flamengo estar em Portugal à procura de um treinador português, ou seja, o critério está definido, é um treinador português. Fala-se em Jorge Jesus, fala-se em Carlos Carvalhal, em Rui Faria, em Paulo Sousa, enfim. O que eu vos quero saber, assim, de forma muito rápida, antes de avançar para a figura e para o fora de jogo, é qual é que seria a melhor opção para o Flamengo nesta altura? Assim, eu acho que do ponto de vista do Flamengo a melhor opção é Jorge Jesus, não é? Eu acho que isso aí é bastante já estava claro. À espera, mas... E é assim, e nós também não estamos muito habituados a isto, que é presidentes, vice-presidentes... Mas o que é que achas deste critério? Ser português? Isto é um critério? Correu bem, não podia ter corrido melhor da primeira passagem. Mas é um critério? passagem. Achas que é um critério? Sim, eu acho que sim. Ou seja, eu acho que é claramente... Pode haver aqui várias leituras em tudo isto, que é... Uma delas é, nós estamos aqui, queremos o Jorge Jesus, assumimos que queremos o Jorge Jesus, mas por fora, e sabendo que é muito difícil o Jorge Jesus sair agora do Benfica, para mim é quase impossível, neste contexto, o Jorge Jesus sair, estando nos oitavos da Liga dos Campeões, que era o grande sonho do Jesus, tantos anos depois, estando presente ainda na Taça de Portugal, estando presente na luta pelo título, sair agora do Benfica, acho que seria um erro crasso e acho que não vai acontecer. Portanto, os dirigentes do Flamengo saberão muito melhor do que nós e, portanto, acho que também acham que isso não é a solução mais possível neste momento, apesar de ser a preferível da parte deles. Então eles andam um bocadinho à volta, ok, o Jorge Jesus serve para empatar, digamos assim, enquanto que nós estamos, se calhar, a negociar ou com o Paulo Sousa, ou com o Carlos Carvalhal, ou com quem for. Eu não tenho grandes informações em relação a isso. Aquilo que me parece claramente também é que não sei até que ponto é que os dirigentes do Flamengo perdoaram, não sei se concordam comigo, a forma como o Benfica foi buscar o Jorge Jesus ao Flamengo. Ou seja, falou-se muito nisso, não sei se recordam na altura em que Eu acho que há muito ressentimento e o Flamengo quer pagar da mesma moeda. O Flamengo não ficou nada contente com a abordagem do Teve Benfica. algumas declarações dos dirigentes, parece que querem espicaçar, ter veneno, vá. É que o Benfica negociou praticamente diretamente Vieira Jorge Jesus, amizade, cláusulas para pagar, ok, é isto, eu quero ir, quero regressar, e foi um bocadinho feito à margem do Flamengo, não é? E eu acho que o clube ficou muito ressentido em relação a isso, e até há declarações públicas sobre isso, portanto eu não estou aqui a uma revelar nada. Desta presença cá em Portugal, Pode ser um bocadinho, e atenção, e isto é uma forma de atuar que nós não estamos habituados, mas no Brasil até acaba por ser recorrente, que é, vem aqui, falam aos jornalistas do aeroporto, eu venho aqui buscar um treinador, já tenho um bilhete de volta para algum, pá, é só mudar o nome, não é Jesus, é Paulo Sousa, não é Paulo Sousa, é Carvalhal. Portanto, qual é que seria a melhor opção sem ser Jorge Jesus para ti? É assim, o trabalho de Paulo Sousa, eu não sei até que ponto é que os dirigentes do Flamengo conhecem muito o trabalho de Paulo Sousa, ou seja, ele não teve muito tempo em Portugal, ou seja, mesmo o adepto português não conhece muito bem o trabalho de Paulo Sousa, porque esteve sempre praticamente no estrangeiro, Basileia, esteve em Israel, esteve na seleção polaca, obviamente que é um homem do futebol. Esteve e está. Um homem do futebol, um homem com muita capacidade nesse sentido, mas não sei até que ponto é que eles se conhecem muito bem, ou seja, se não é mais uma indicação de fora do que
uma abordagem do Flamengo. E acho que o Carlos Carvalhal também é um treinador com créditos firmados, não é? E é um desejo antigo também do próprio Flamengo, se calhar até acaba por ser uma opção mais viável, mas também não sei até que ponto é que ele vai abandonar o projeto de Braga neste momento, apesar das coisas não estarem a correr da melhor maneira. A equipa ontem voltou a vencer, enfim, está aqui um bocadinho a coisa embrulhada, mas... Derrota pesada com o Boa Vista, sim, portanto. mas era uma novela, enfim, à brasileira e que todos nós gostamos. Vamos não é? esperar pelos próximos Eles capítulos. continuam cá a Portugal, deixa ver se levam alguém agora ou se daqui a uns tempos. João, só para fechar, alguma coisa a acrescentar? Dá só o teu cheirinho e diz qual Acho é que é o nome que tu achas mais Eu provável. fico com a ideia também que o Flamengo está a tentar pagar na mesma moeda em relação ao Benfica, ou pelo menos a tentar picar, quer dizer, porque se a ideia do Flamengo foi mesmo ir buscar Jorge Jesus, acho que esta era a abordagem completamente a não ter, quer dizer, timing, não é? Este folclore, declarações diárias e com os dirigentes. Nós em Portugal não vemos isto desde anos 90, anos 80, quer dizer, falam para todos os jornalistas, do estilo sim, estamos cá e vimos para buscar Jesus, quer dizer, não. Acho que só pela abordagem torna quase impossível esse facto e o Benfica está em todas as frentes. Pá, tenho a certeza que Jorge Jesus é o primeiro a não querer sair do Benfica neste momento e há muita gente que diz que não se deve voltar a uma casa onde já se foi feliz. Não sei se seria assim tão certinho que Jesus voltasse a ter sucesso do Flamengo. Só aqui uma coisa interessante para terminar este tema que é isto, eu penso que há 2, 3 anos seria impensável antes de Jesus ir para o Flamengo. Acho que é público que sempre houve uma grande relutância no futebol brasileiro de clubes em ter treinadores de fora, principalmente europeus. Era quase eles se fechavam, não, nós aqui queremos só treinadores brasileiros, só os treinadores brasileiros é que têm sucesso. E agora muito por conta do sucesso que surge no Flamengo e também da Abel. Quer dizer, há uma abertura impressionante a treinadores de outros países. Mas este critério também tem de ser um treinador português, também adoro os treinadores portugueses. Acho que somos uma fábrica, uma escola de treinadores incrível, mas o Flamengo pode estar aberto também a outros países. Acho que o Flamengo não vai ser provavelmente bem sucedido nesta incursão por Portugal. João Pedro, mais e menos desta semana? Eu acho que vou destacar os jogadores portugueses da Inglaterra. Tanto o Jota, como o Ruben Dias, como o João Cancelo, o Bernardo Silva, enfim, têm estado de facto a um altíssimo nível, nos melhores clubes do mundo. Ontem voltaram a marcar todos aqueles que eu disse agora, e o grande gol do Cancelo, assistência para o Ruben Dias, aqui, parece que estamos aqui no Campeonato Português, ao falar dos grandes seleção nacional. E tem que se destacar de facto os jogadores portugueses em Inglaterra. Vou também dar aqui uma nota sobre o Sevilha, que eu gostar muito do Campeonato do Sevilha, e está de facto cada vez a aproximar-se do Real Madrid, que empatou ontem, e portanto É o principal a candidato diminuir aqui, a tentar bater o Real Madrid neste ou momento. seja, a partir do Não há momento em que o Atlético Madrid ficou 13 pontos a 14 pontos do Real Madrid e o Sevilha segue logo ali atrás dos merengues. E o ano passado esteve até à última luta com o Real Madrid. E o Barcelona, também. enfim, já está completamente arredado há muito tempo, portanto acho que é também uma nota interessante de ver clubes novos a lutarem por objetivos diferentes. E em relação também aos portugueses de Inglaterra, o Bruno Lage é verdade que não está agora na melhor série, mas enfim, jogou com o Chelsea, jogou com o City, jogou com o Liverpool, testes de grande exigência. Sofreu pouquíssimos golos, dá sempre a luta, é um treinador que está a provar novamente muita qualidade em Inglaterra, depois de ter começado de forma péssima, ou seja, e também aí se vê a paciência dos clubes ingleses, que é o Bruno Lage, salvo erro, perde 4, 5 jogos seguidos, mas estava a mostrar bom futebol, estava a mostrar boas coisas e tiveram paciência para o manter, e agora ele está a provar de facto que foi uma boa opção. Em relação ao menos, vou juntar aqui Atlético Madrid e João Félix. O João Félix só tem um golo esta época no campeonato, continua naquela intermitência entre jogar 15 minutos, 45, 20, às vezes não entrar. Está num clube que novamente não consegue explorar melhor as suas capacidades e o Atlético Madrid continua a fazer jogos muito maus de se ver e o João Félix continua com dificuldades em encaixar e depois, a nível da postura dele próprio, eu acho que acaba por ser uma bola de neve, ou seja, as coisas não concorrem bem à equipa, acabam por não correr bem a ele e eu gosto muito do João Félix e gostava que ele estivesse num plano ainda melhor porque sabe estar e tenho receio que os anos passem e que ele não prove de facto o seu melhor talento. João Rodrigues, muito rapidamente, mais e menos. É dizer, mostrar a minha revolta para com o João Pedro Oca, gamou-me, a linguagem, o lado negativo. Eu ia falar do Atlético Madrid, mas para te irritar um pouco, neste caso, Diego Simeone, porque... Não, vocês estão-me irritados pelo menos. Ninguém fala do Mourinho ter dado 4 à Atalanta. Diego Simeone fez muita coisa boa no Atlético, mas... sinceramente não entendo toda a margem que ainda é dada a Diego Simeone El Cholo, porque o Atlético Madrid, com o plantel que tem, joga um futebol mesmo muito fraco e 3 derrotas consecutivas. Estou a brincar, eu concordo. Não consigo entender a margem que ainda é dada a Diego Simeone, é uma lenda para o Atlético, mas faz mesmo muita confusão como é que o Atlético não tenta mudar o paradigma. Mas para não me tornar repetitivo em relação ao tema,
Também queria destacar o desnível cada vez maior no campeonato português, é um tema muita vez falado. Jorge nos disse há tempos que os grandes estão mais fortes, é verdade, e cada vez tens mais a sensação que Benfica, Porto e Sporting só por acidente é que não ganham nos jogos que não entre si, e acho que este fim de semana foi evidente, o Benfica e o Porto tiveram imensas facilidades, são até, diria, facilidades a mais para uma primeira divisão de um campeonato profissional, quer dizer, são jogos demasiado fáceis, há um desnível muito, muito grande. Como figura, vou falar de Rafa, mas pouco, só para dizer que Rafa é de longe a melhor época que ele está a ter no Benfica. Acho que vai ser muito complicado desta vez, sim, o Benfica segurá-lo. É um jogador que, com a sua rapidez, desequilibra completamente, muitas assistências e tem golo. Não tinha golo, tem golo. Aliás, basta ver o golo que ele marcou há 3, 4 anos, dificilmente a bola entraria com aquele chapéu, aquela bola picada. Está um senhor jogador, é o grande craque deste Benfica 21-22 e vai render muitos milhões ao Benfica se tudo correr bem. Muito bem, e nós vamos, sem mais demoras, para a zona de apostas Betano e fechar aqui então o programa. Zona de apostas Betano. Ora, zona de apostas Betano, João Pedro Oca, temos um Sporting Casa Pia, aliás, Casa Pia Sporting, assim é que está correto. Qual é que é a tua aposta, o teu palpite? Sim, eu acho que eu desta vez vou, já que sou o primeiro, acho que vou para a opção mais provável, faço a redundância. Eu sou sempre o que se lixa. vitória do Atenção, eu Sporting. adivinhei o resultado do Benfica contra o Sporting da Covilhã, só para dizer isto. É verdade? Tinha dito 3-0. É verdade, é capaz. E disseste vitória no último jogo. E acho que tinha dito que o terceiro gol não era assim muito longe do fim, algo do género. Ok. Só para dizer isto. Ou seja, ali Não só se lembra como Epá, este gajo é incrível. Em relação ao meu palpite, sim, acho que o Sporting vai ganhar, é claramente favorito, amplamente favorito por tudo aquilo que já falámos. Vai ser um jogo muito interessante ver o regresso do Ruben Amorim a uma casa onde foi feliz e infeliz, teve ali momentos Foi um misto. mais delicados, mas de facto é ali que ele começa e há muito carinho por parte das pessoas do Casa Pia em relação ao Ruben Amorim. Vai ser especial, é um derby de Lisboa, não é? Um estádio muito mítico em que o Sporting, por exemplo, também joga lá alguns jogadores da formação e jogos de formação antigamente jogava lá, portanto há ali uma ligação muito forte entre os clubes históricos, mas acho que o Sporting vai ganhar, apesar do Casa Pia também estar a fazer Querer resultado. uma boa segunda liga. Eu acho que o Sporting vai ganhar 2-0. 2-0? Sim. Olha, eu vou para 3-0 hoje. João Rodrigues. Ora, eu vou para 4-1, 4-1 para o Sporting e dizer que a odd para a vitória do Sporting é de 1,25, para uma vitória dos Gansos, o Casa Pia, 9,75 e um empate 5,10. Portanto, Mas acaba arrisco por- um 4-1. O Sporting vai estar a ganhar 4-0 e o Portanto, Casa Pia. agora Nesta semana já vamos não é colocar- mais resultados, não é mais vitórias, é mais resultados. Vamos agora aos resultados e vamos bem. colocar as fichas todas, acho que todos nós fomos para o mesmo prognóstico, portanto a ver vamos. João Pedro, muito obrigado. Obrigado, João Rodrigues, obrigado. muito obrigado. Muito obrigado a todos por terem estado também connosco em mais um programa. Já sabem, voltamos ainda esta semana com mais uma antevisão importantíssima do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, portanto contamos convosco, um abraço e até lá. Programa patrocinado por Betano.